Fungos da culinária. Japonesa. Japonesa. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou a Mila Massuda, estou aqui com o meu querido, amado marido, Emílio Garcia. Oi. Meu lindo, extraordinário amigo, Carlos Ruas. Oi. E eu queria falar de fungos da Bom. culinária japonesa. Eu tenho um problema com esse tema. Ah, Eu não gosto de fungos. Eu acho que eu não gosto de fungos. mas fungos são muito putz que da Não, hora. fungos Fungos são são legais. legais. Fungos são essenciais. Fungos são E legais. fungos podem vir de alimento. Não, mas todo fungo é comestível. Sim, mas nem Alguns todos uma vez só. servem É. para alimentação. Então, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu sei que é o seu tema, mas eu tenho... Pergunte. Você gosta de fungos, de cogumelos na comida? Ah, você tá falando assim, se eu gosto de me alimentar de fungos. Porque eu gosto de fungos. O grupo fungi pra você é da hora. Não é comida estragada que a gente vai falar sobre hoje. Não. Não. A gente vai falar sobre os cogumelos que a gente usa como alimento. Eu não vou chamar de cogumelos, Porque não necessariamente são cogumelos. porque não necessariamente Fungo são cogumelos. não é cogumelo. Fungo é cogumelo. Fungo é Cogumelos cogum- são fungos. Cogumelos são fungos. Mas nem todos os fungos têm assim, cogumelos. Quando? Era uma vez, há muito tempo atrás, quando os humanos resolveram classificar as coisas Uhum. de um jeito que eles acharam que era mais ordenado, porque já existia nome para tudo. Uhum. A gente já dava nome para as coisas. Só que daí a gente queria dar nome de um jeito mais universal, assim, de um jeito mais, né, Que todo mundo que usasse. todo mundo usasse. Obviamente, isso veio de uma galera lá da Europa. Uhum. Uma ideia de, a gente vai criar uma regra aqui e vocês que sigam a regra. É bom deixar claro que, obviamente, que ela quer dizer é uma crítica, porque é o povo da Europa falando assim, a partir de agora eu escolhi desse jeito e todo mundo segue. Mas assim, sempre confundiu muito o que era o que não era. No começo era pedra e não pedra, sabe? Fácil, gostei. É, essa é a primeira coisas classificação. não vivas e coisas vivas. No mas vestibular eu ia mandar bem isso aí. aí quando olhou assim, das coisas vivas, como é que a gente vai classificar esses trem? É bicho e planta. A primeira divisão é animal e planta. Ok. A gente ainda não via o mundo microscópico, era uma coisa ainda incógnita, nem pensava assim em mundo microscópico. Na verdade, já se pensava assim, a gente já estava descobrindo, 1700, né? A classificação 1700 é meio que a mesma época que a gente está começando a fazer aparelho para ver microscópio. Mas bicho no ainda microscópio. a gente não entendia muito bem o mundo microscópico. Mas daí, tá bom. Animais e plantas. Aí, imagina lá um fungo. O que você entende por fungo, querido amigo Carlos Ruas? O que eu entendo por fungo? É uma mancha gosmenta que dá na comida quando passa muito tempo. É um excelente exemplo de fungo. Né? Um dos que eu tive, saudoso, o Blurp, eu apelidei, eu lembro dele até hoje. Não, isso é verdade. Você teve um fungo que você criou, que cresceu na sua geladeira. Eu e era, ele ganhou um nome. eu era adolescente. Quando você é adolescente, você não tem muita responsabilidade e nem muitas preocupações na vida, né? Então você tem tempo para fazer essas coisas. O meu tomate seco em compota que eu tinha comprado, ele virou, com o passar dos meses, uma grande maçaroca verde dentro do pote. E eu nunca tirei aquele pote da geladeira. Ao ponto de ele ganhar um nome. Isso foi quando eu dividi o apartamento com meu irmão. A gente morou um tempo junto. Então, em vez da gente fazer o que as pessoas normais fazem, que é jogar fora, a gente deu um nome pra ele. Lógico. E continua deixando ele dentro da geladeira. Era o Lógico. Blurp. Então, a gente imaginava ele no vidro. Blurp. Né? E às vezes a gente chegava em casa e a louça estava lavada. E eu falava, você lavou, meu irmão? Não, você lavou, não. Aí a gente olhava pra geladeira, Blurp, Blurp ajuda. E até que um belo dia que nosso pai chegou em casa, nosso pai é todo higiênico, ele abriu a porta da geladeira, a gente Viu tinha aquilo. esquecido de esconder o Blurp. Ah, o objetivo era manter o Não, Blurp. Vocês nosso iam pai não esconder podia ele. ver o Blurp. Não, mas vocês iam esconder ele. Possivelmente. E aí nosso pai achou o Blurp e meu pai falou, filho, o que é isso? Aí eu todo sem Aí graça. você fez Blurp. Eu não fiz. Aí eu falei, pai, é o Blurp. Aí ele, filho, joga isso fora.
Tá bom, pai, eu vou jogar fora. E aí eu e meu irmão organizamos um funeral pro Blurp. E depois vocês dão risada quando eu fiz isso pro Sr. O Sr. Borboleto. Borboleta também teve um funeral. A gente pegou uma música de gaita de fole escocesa e eu fui levando o Blurp pro lixo do condomínio e meu irmão atrás de mim com a gaita. Não, de fole. você passou desse limite. Você fez um caixão pra borboleta. Não, eu pus Com ela florzinhas. numa caixinha. O Sr. Borboleto, quando veio a falecer, né, que nós cuidamos dele por muito tempo. Ele Não, tinha... Nós é muita gente. ele tinha um probleminha na asa. Logo Oh. que ele saiu da pupa, né, Uhum. do casulo, ele saiu com um problema na asa. Eu falei, tadinho, ele não vai conseguir sobreviver na Não vai natureza. durar um dia. Não vai durar um dia, vai morrer de inanição, não vai conseguir se alimentar. Então, comecei a cuidar dele, eu dava para ele uma solução de melzinho com água, Uhum. que ele bebia ali Algumas vezes por dia. 3, 4 vezes Era por uma dia. borboleta mesmo. Era uma borboleta Você- mesmo. Era uma você tinha borboleta. uma borboleta doméstica. Que né? tinha um problema de asa e não conseguia voar. A asinha dele não abriu inteira, Olha então que ela era legal. meio dobradinha. Uhum. Ele tinha dificuldade para se locomover. Mas ele andava bonitinho, então Uhum. eu deixava um pirizinho com essa solução, ele ia lá com a trombinha dele e se alimentava. Algumas vezes por dia a gente canta. Tá bom, a gente é muita gente. A gente é muita gente. Eu cantava uma musiquinha pra ele, que tinha era uma música, obviamente. Senhor Borboleto, onde está? E aí ele ia lá e se Ele nada, alimentava. ele não reagia à música. É, Uhum. ok, e depois ele voltava pra casinha dele, que eu tinha que deixar ele protegido do torresmo, né? Senhor Torres, nosso gato. Sim. Da Beiquinho na época. Beiquinho também, Imagino. bacon, enfim. E depois de 27 dias, Cara, ela alimentou a borboleta quase 27 7 dias. ele veio a falecer. Foi um dia muito triste, porque eu vi, ele estava bem. Fui preparar a solução de melzinho dele, cantando a musiquinha. A hora que eu vi, ele já está com as pernas para cima. Olha só. Foi um momento muito triste, muito, né? E aí eu providenciei um Enterro digno. enterro Bom, ele digno. teve nota de falecimento em inglês e português. E Olha. ele está enterrado lá no nosso jardim, Aí ela numa abriu um buraco caixinha. no jardim. Chamei o Emílio e a Helena, nossa filha, para fazer o velório e o enterro dele. Falou as últimas palavras pro Sr. Borboleto. Enfim. Mas isso não tem nada a ver com nada fungo, a ver, voltando nada a ao ver. fungo. Não, mas eu Ruas. torço pra que um dia, quando você for pro céu, Ele esteja encontre esperando o senhor Borboleto voando feliz. E ele lá Porque- bravo falando, eu só queria ter morrido. no primeiro dia. Mas você vai encontrar todos que te amam. É. E aí vai estar o senhor Borboleto lá. Nossa, eu ficaria muito feliz. Mas, voltando à história do fungo, Sim. né? Pois bem. Então, assim, fungo, quando a gente, né, se refere a esse grupo, a gente tem animais, plantas, fungos, bactérias, e tem um outro grupo, que são as arqueias, e tem ainda um grupo Que tem tudo que ninguém sabe o que fazer com. que Não, é verdade. que joga, assim, Não vai sabe e o que volta, é. né? Não sabe Jo- o que é, joga joga ali lá. naquela Tem caixinha. uma célula e a gente não sabe onde enfiar. Tem hora que a gente enfia nas plantas, tem hora que a gente enfia... Mas Tá. que são as algas unicelulares e os protozoários. Começou a complexar essas caixinhas. Isso, É. porque a gente Até vai então, descobrindo- planta e bicho tava mais fácil. É. Mas daí no grupinho dos fungos, a gente encontra desde os bolores, que é esse que você falou, o blurp, Dá no pão, né? Pra Isso. quem não sabe. os cogumelos, que daí Uhum. faz esse cogumelinho que a gente chama de corpo de frutificação, We are the champions. e tem Aham. os fungos unicelulares, que são as leveduras, que a gente usa para fazer pão, né? Cerveja. Cerveja. Mas fiquei pensando assim, uma coisa, né? E a gente usa os fungos em vários processos alimentícios. Ou a gente come eles diretamente. Tem Uhum. uns, como o Emílio disse, que o melhor é não comer, porque senão você vai comer uma vez só. E vai fazer que nem o Tem senhor fungos que são borboleta. venenosos, né? Tem vários fungos venenosos, tem fungos que soltam toxinas, por isso que a gente fala, olha, quando tem um bolor na comida, não tira só aquele pedacinho bolorado e come o resto, porque às vezes as toxinas que eles produziram ao degradar aquele alimento estão nas outras partes. Contaminando o Tem alimento. partes que, como o fungo, ele é uma rede de
né, várias células que formam um micélio, que é um tecido, às vezes a gente não vê onde o micélio está chegando. Visualmente a gente não vê, mas tá ali. Exato. Mas tá lá, microscopicamente ele tá lá. Mas não deve comer pão com bolo, então. Não. Mesmo o pão de forma, por exemplo. Você pegou o pão de forma, tem o primeiro. Ele tá embolorado, aí você tira o primeiro. Aí o segundo também tá. Aí você tira o segundo, o terceiro não tá, ele tá. Você só não tá vendo. Tá, ok. Muita gente que tá vendo esse vídeo Já fez isso. e talvez alguém esteja cuspindo pão nesse momento. Exatamente. Assim, Existe esse é mundo. que, como é microscópico, a gente não tem uma garantia se tá ou não tá. Pode não tá, realmente. Uhum. Mas Não vale a pena arriscar. eu acho que não. Eu sei que o vídeo está muito legal e eu sei que você não queria estar me vendo aqui, mas eu tenho uma proposta muito interessante para você que está assistindo o vídeo. 2026 começou e aprender coisas novas ou até mudar de profissão pode ser uma coisa que você queira fazer. Acho que aprender coisas novas a gente sempre quer. E a proposta que eu tenho para você que está assistindo hoje é a melhor de começo de ano. A Alura, nossa grande parceira, a maior escola de ensino digital e profissional do Brasil, trouxe uma promoção de começo de ano. 26% de desconto. O que você está esperando? Clica no link que está aqui embaixo, dá uma olhada em todos os cursos que a Alura pode oferecer, tem as trilhas de conhecimento, tem outras modalidades de curso, tem a modalidade Pro, por exemplo, que é a que eu uso, que te dá acesso a um monte de coisa legal, como por exemplo a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que te ajuda a tirar dúvidas, também a comunidade da Alura, que é muito legal nessa ajuda e nessa troca e nessa construção de network. Então não perde a oportunidade, clica no link que está aqui embaixo, clica agora, eu vou esperar. Clicou? E dá uma olhada lá na gama de cursos que a Alura pode te oferecer para te ajudar a aprender coisas novas, para te ajudar a mudar de profissão se for o caso, para te ensinar programação, para te ensinar gestão, para te ensinar edição, aquilo que você estiver procurando, tá bom? Clica no link e volta pro vídeo que tá legal demais, não esquece de deixar seu like, hein? Não tinha um papo de pão velho pra dar como remédio, pão mofado pra criança? Não tinha um papo assim? Tem essa história. Tem essa história. Quer Tá. falar sobre Que é ela? o seguinte, então fazendo um atalho aqui, roubando um pouquinho a temática, o primeiro antibiótico é a penicilina. Aham. E a penicilina, ela é produzida por um fungo. Ela é uma substância de defesa que o fungo produz contra bactérias. Tá. Então, essa substância se chama penicilina porque o gênero desse fungo é Penicillium. Uhum. E isso é descoberto meio sem querer, porque o Fleming, ele tá O fazendo... pesquisador? O pesquisador, ele tá fazendo umas plaquinhas para estudar bactéria. Uma dessas plaquinhas é contaminada por um fungo e onde o fungo cresce, ele inibe o crescimento da bactéria. E foi sem querer, né? Eu lembro dessa história. Isso, E aí ele e percebeu que aquele fungo combatia aquela bactéria, né? Isso. E aí tem vários povos antigos, inclusive, que meio que utilizavam isso sem saber o que estava fazendo. Porque é um fungo de um pão, esse Porque é fungo? um fungo que ele pode crescer em qualquer lugar. O Ah. penicillium é um fungo, na verdade, muito comum, que acontece em muitos lugares diferentes. E algumas civilizações perceberam... Perceberam que ao comer o pão ou alguma coisa com Aham. esse fungo, você poderia ter o efeito benéfico de combater a infecção. Ah, entendi. Só que o cuidado que a gente tem que tomar é que não é qualquer fungo. Não é qualquer... Era esse é o fungo, ponto, por esse- acaso, ajudou a combater essa doença. Isso. Não quer dizer que todo fungo em pão... Pode ser que você coma um outro fungo que Entendi. ele é tóxico, na verdade, não tenha esse benefício que você vai ter do penicillium. Entendi. Ok. Tá? Então existe essa crença de que existia essa possibilidade. Mas prossiga. Sim, amigo. Aí, quando a gente pensa assim, em fungos da culinária, eu queria chegar em fungos da culinária japonesa, Uhum, eu acho que um dos primeiros que a gente pensa é shiitake. perfeito. Sim, Ou o shimeji, também. né? Que são, você vê os cogumelinhos mesmo. Você come os cogumelinhos. Você não está comendo o tal do micélio que você falou, que é o corpo do fungo, você está comendo essa, como que você falou? O corpo corpo de de frutificação. corpo de frutificação, Perfeito. que é a estrutura reprodutiva do fungo. Estou comendo pênises. Não necessariamente, porque a reprodução não é exatamente assim, é uma reprodução por esporos. Uhum. E ali no corpo de frutificação, quando você olha assim, o cogumelinho, embaixo dele tem umas lamelas, né? Então parece assim, umas folhas de livro, Uhum. que é onde vão ter os esporângios e onde vai ser produzido os esporos para Uhum. depois dar origem a um novo micélio. Mas, quando você pensa assim, em formas de preparo, o shimeji,
a gente vai lá já, né? Pega ele, limpa, coloca lá na frigideira, já come ele direto. O shiitake dá para fazer assim, mas ele pode ser usado preparado em caldos. Por quê? Para ter mais um saborzinho. Porque o shiitake, quando ele, né, geralmente a gente seca ele, e quando ele é processado dessa forma, ele libera, né, ele começa a quebrar e ele começa a liberar umas substâncias, geralmente glutamato, que tem um sabor gostosinho, um sabor acentuado, que quando a gente coloca um pouquinho dele em caldos, já dá um gostão bem característico, que é bem gostoso. Não sabia. Mas dá para comer de outro jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi pro Japão, você comeu caldos desse tipo? Mas, querido, eu não fui Mas você vai pro Japão! Comer shiitake! Comer shiitake em caldos! em caldos. Em outubro desse ano. Nossa, que dia a gente sortuda viaja que você vai mesmo? pro Japão, hein? Que sortudo. Sabe quem vai pro Japão também, Quem? Carlos Osso? Você! Eu também vou pro Comer Japão! caldos no Japão de shiitake! E sabe quem também vai poder ir pro Japão? Eu! Você que tá assistindo Você vai poder ir pro também, Japão querido. Mas eu também. não gosto de shiitake. Mas você também pode ir conosco pro Japão em outubro desse ano. 5 de outubro. Dia 5 de outubro a gente vai embarcar. E uma das coisas que nós três estamos mais empolgados, de verdade, é com a culinária. Que envolve bastante o uso de cogumelos, como a Camila vai continuar explicando, e de fungos em geral, não só de É cogumelos. que uma gastronomia tão de outro mundo pra gente, Bem se diferente, for comparar né? com a culinária brasileira, né? Sempre eu aprendi, eu gosto de deliciar coisas novas, né? E a culinária japonesa trouxe gostos novos pra mim. Por exemplo, o gengibre. Eu não conhecia o gosto do gengibre, eu só conheci com a culinária japonesa e Perfeito. adorei. Então, a culinária japonesa ela traz uma nova gama uma gama gastronômica. Um prazer gustativo novo. Perfeito. E as pessoas que estão assistindo vão poder viajar conosco. Uhum. A gente sempre fala isso, gente. As vagas, elas já estão sendo ocupadas. Já. Da outra vez a gente avisou com um pouquinho de antecedência que estava acabando e acabou. E acabou. E esse ano a velocidade de fechamento de vagas está maior do que do ano passado. Já tá uma galera aí Então, reservando. se você tem vontade de viajar conosco, se você tem vontade de ir para o Japão, viajar conosco é muito gostoso, não por nossa causa só, que é legal, mas principalmente porque a galera que viaja com a gente é muito legal também. Uhum. E é uma viagem muito bem organizada pela Inclusive Travel, a gente fica em hotéis legais, a gente tem guias locais que nos ajudam a aproveitar a viagem muito bem. E esse ano especialmente a gente tem uma pseudo-guia que morou no Japão. Ela não é guia, ela se propôs a fazer coisas, inclusive, que não estão no roteiro. Por exemplo, no nosso roteiro, Carlos Osso, das 6, 6h30, a gente volta pro hotel para descansar pro dia seguinte. Uhum. Bibi Bailas disse que quem quiser ir fazer compra, ela tá disposta a ir junto. Ok. Eu não estou disposto a ir junto, mas a Camila já está disposta a ir junto. Você fazer não compra. está disposto a ir junto, querido? Eu estou. A minha esposa disse que eu estou com muita vontade de ir fazer compras, Carlos Fica Osso. pra gente jogar Nintendo Switch. Podemos ir... Não, eu vou com a Camila. Ah, porque ok. Eu Tá. quero ver você jogar Nintendo Switch comigo. Eu quero ver. Quero ver a gente chegar em outubro. Muitas coisas vão acontecer. Mas clica no link aqui embaixo, dá uma olhada, bate um papo lá com o pessoal da Inclusive. Se você mora no Japão, pode viajar com a gente? Pode. Ah, eu moro nos Estados Unidos. Como que eu faço? Bate um papo lá com os caras, combina. Você pode pegar o seu voo e encontrar a gente lá no Japão, ou a Inclusive pode te ajudar com isso. Se você cuidar da sua passagem, eles vão descontar isso do valor do pacote. Se você comprar com eles, eles fazem um novo cálculo para você. Então clica no link aqui embaixo para ir comer. Qual que você estava falando? Shiitake lá com a gente, certo? Mas daí você estava falando que os preparos são diferentes porque os cogumelos, nesse caso, são diferentes. E é muito legal entender essa parte mais química dos cogumelos. Mas tem um outro que eu acho que ele é muito menos conhecido, assim, popularmente. Tá. Que é o Aspergillum oryzae. Nunca ouvi falar. Aspergillus, eu também não, de verdade. Nunca É japonês? Esse fungo, ele é o mais, putz, que da hora, ever. Ah, é. Por quê? Ele é melhor que o shiitake. Então, eu não vou dizer que ele é melhor. Ele é mas diferente. Ele é diferente. Tá. Pra começar, ele não tem esse corpo de frutificação, ele não forma cogumelinho. Ah, então ele não é um negócio que eu vou pegar e fazer na manteiga como shimeji e vou não. comer. Ele é um bolor. Ah, igual do pão. Ah, ele é um bolô. Ele é um bolor. Aham. E ele é um bolor de cereais. Hum. Ele serve para embolorar
o arroz, o trigo, a cevada. Tá. Por quê? Para fazer o shoyu, Eu não O sabia miso. que o shoyu era o saquê, de fungo. eles precisam passar por os cereais envolvidos, seja soja, o trigo, o arroz, eles precisam passar pelo processo de fermentação. Tá. Mas esses cereais, né, esses grãos, eles têm os compostos de uma forma assim muito complexa. Então, tem amido. Lembra que a gente falou do amido? O amido é um açúcar numa forma de reserva. Tá. Né? As plantas fazem reservas de amido. A gente não faz reserva de amido, a gente faz reserva de glicogênio, Uhum. que é pegar moléculas menores de açúcar, em geral glicose, e juntar um montão, até virar um açúcar bem complexo. Mas para passar pelo processo de fermentação, os micro-organismos, que daí vão ser leveduras, que também são fungos, ou bactérias, vão precisar de uma forma mais desconstruída dessas moléculas, formas menores. Então, precisa ser glicose, maltose, né? O básico do açúcar. Então, precisa, antes, esse amido passar por um processo de degradação, que o Aspergillum oryzae é capaz de fazer. Tá, então eu pego o arroz, deixo ele mofar, aí ele quebra em pedacinhos menores, aí eu coloco outro micro-organismo para transformar em outra coisa. Exato. Pra Então, assim, fermentar. o saquê, né? Vai colocar lá o arroz, vai colocar esse fungo, esse mofo. Por ele ele produzir muita quantidade de amilase, que é uma enzima que quebra o amido, aí ele vai ter agora açúcares em formas mais simples. Uhum. Que daí o fermentador, seja ele uma levedura, uma bactéria, vai conseguir agir de forma mais eficiente. E aí transforma em álcool, no caso do saquê, como você tá falando. Uhum. E o shoyu passa pelo mesmo processo, então. O mesmo processo. Só que por um outro micro-organismo, por exemplo, que deve ser diferente do Mas da o cachaça. inicial é o mesmo. O inicial é o mesmo É o sempre. Aspergillum oryzae. Puta, que legal. E aí vai ser, o shoyu é soja, né? São outros grãos que estão envolvidos. O Uhum. miso também, soja. Só que, dependendo, são processos mais lentos. E aí, disso, sai um gostinho. Porque ele não tem só coisas para quebrar açúcar, né? Não são só enzimas que vão quebrar açúcar. Isso é uma forma dele digerir, Uhum. sabe? Lembra do filme A Mosca? Lembro. Que ela vomita assim, ó, Infelizmente. e aí começa a decompor a pessoa porque ela joga enzimas digestivas. O fungo faz a mesma coisa. Ele libera esses compostos digestivos Essas enzimas. para quebrar antes dele conseguir absorver. Porque, pensa assim, ele não tem boca, ele não tem dente, então o ele fungo, não tem... baba enzimas. Ele libera enzimas, E aí sejam elas para quebrar açúcares. Então, uma é a amilase que quebra o amido. Uhum. Podem ser proteases que quebram, Proteínas, ou podem ser lipases que quebram gorduras. lipídios, que são gorduras, e tudo isso vai fazer com que essas moléculas mais simples fiquem disponíveis Uhum. para os fermentadores. Perfeito, muito legal. Por causa disso, quando tem essa quebra das proteínas, quando quebra uma proteína, a gente tem peptídeos. Quando quebra mais esses peptídeos, a gente tem Aminoácidos. aminoácidos. Um deles é o ácido glutâmico. E o ácido glutâmico, na sua forma ionizável, né, é o glutamato. Ou, quer dizer, ionizada é o glutamato. E o glutamato é o que dá esse gostinho que eles vão chamar de umami. O glutamato, desculpe a pergunta, é aquilo que a gente tem nos pozinhos também, no Ajinomoto, por exemplo. É que daí é o glutamato monossódico, Mas que também dá o umami, também dá essa característica, né? que é um realçador de sabor. Tá. Então não é um gosto salgado, não é amargo, não é doce, não é ácido. É umami. É o umami. Que é muito característico da culinária japonesa. É muito característico. Esse é o gostinho que vem de todo esse processo de quebra, fermentação, para liberar, seja a liberação de álcool ou só para uma
degradação ainda maior. Mas uma dúvida, quando se faz cerveja, você faz o processo de fermentação também. O que você joga na cerveja para ocorrer a fermentação? É uma bactéria? É uma levedura. Uma levedura. Chama Saccharomyces cerevisiae. Tá. E essa levedura não é fungo? É um fungo. É um fungo. É um fungo também. Só que não é um Ah, bolor. tá. Ele é um fungo unicelular. Tem uma célula só. Tá, ok. E para fazer o saquê lá no Japão, eles também jogam fungo para fazer o processo de fermentação. Provavelmente eles jogam 2 fungos. Ah, entendi. São duas etapas. Ele joga o primeiro para quebrar, para liberar o açúcar, Entendi. e o segundo para fazer a fermentação. Ah, tá. Não é ele que faz a fermentação. Não. Ele quebra o arroz para o arroz Isso. ficar de um outro formato químico, digamos assim. E aí que vem o da fermentação. São 2 etapas. Então. Exatamente. É isso. Porque se não jogar ele, a fermentação vai demorar muito mais. E por Entendi. isso vão ter outros sabores. Pô, até descobrirem isso, Não, né? e eu ia te perguntar isso. Antigamente, né? Eu ia perguntar isso pra Camila. passo a Imagina os passo. caras guardando arroz. Aí, Eles comiam arroz. Ih, Aí deu- embolorou. Embolorou. Como que você descobre um negócio Mas- desse? Você come o arroz embolorado? Olha só, que coisa mágica. Quer dizer, mágica. Uma das coisas mais interessantes. Essa espécie de bolor, essa espécie de fungo, ela não produz as micotoxinas, ela não produz toxinas. Não estraga o arroz nesse sentido. Estraga porque decompõe, mas aí a gente tem que entrar na questão da definição do que é estragar. Mas não fica ruim pra gente comer. Mas não fica ruim pra gente. Tipo gorgonzola? É- É um fungo é meio no que tipo queijo que você gorgonzola. pode comer? Exato, Você- exato. Você não Vai vai ter uma toxina decompor. produzida por ele. Tá. Vai degradar o alimento, mas não vai ter uma toxina que é o que vai fazer mal. Que legal. Então, muito assim, legal mesmo. é uma joinha mesmo, né? Um patrimônio japonês que faz essa degradação sem gerar toxinas que seriam ruins pra gente. E o que eu mais gostei do que você trouxe é que porque a gente sempre pensa, eu pelo menos, eu começo o vídeo de hoje falando, eu não gosto de fungos para comer, e eu realmente não gosto. Eu não gosto de shimeji, eu não gosto de shiitake, eu já experimentei, eu não gosto de champignon. E assim, não gostar é muito pesado. Eu como, mas não é algo que eu vá ao restaurante para comer. Você, por outro lado, você gosta de verdade, você sempre pede, a gente vai comer comida japonesa. Eu compro Você pra comer em compra pra fazer casa. em casa e eu não me interesso. Mas shoyu faz parte da nossa vida, comendo comida japonesa. Saquê. Saquê também faz parte da nossa vida Miso. e tudo isso precisa de fungo para comer. Uhum. Legal, Olha aí. muito bom. Excelente. E comeremos... A partir do dia 5. Bom, a gente já tá comendo, né? já estamos comendo, mas comeremos no Japão. Exato. A partir do dia 5 de outubro, clica no link da Inclusive Travel que tá aqui embaixo Perfeito. para viajar com a gente. Clica no link da Inclusive Travel que tá aqui na descrição para poder viajar com a gente a partir do dia 5 de outubro de 2026. Gostei muito. É isso, gente. Comeremos como babuínos. Bora Comeremos. comer fungo no Japão. Exatamente. É isso, gente. Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha. Beijão. Até. Tchau. Até o Japão.